Hoje, aqui num dia muito especial. Especial porque estamos com você nesse último dia do ano, no momento onde o ano está quase chegando ao seu final, mas ainda assim podendo refletir sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida, que fazem a gente ficar aqui sempre de cabeça para cima, com a elite dos nossos debatedores aqui, uma coisa muito boa. Já falei para vocês, né? Nós escolhemos, pegamos aquelas pessoas que vêm de forma contínua, fizemos um sorteio, porque não poderíamos ter todos aqui. E nesse sorteio temos essa equipe querida aqui conosco hoje, muito bom. Amo estar com todos vocês, vocês são preciosos para a gente. E agora a minha pergunta, né, que a gente está aqui sorteando o debatedor e a minha pergunta vai para a pastora Raquel Medrado. Vamos ver aqui, Raquel. Qual é a pergunta que vai para você, Raquel? Vamos lá. Olha só. TDAH, síndrome do pânico, anorexia, vigorexia, etc. Novas doenças que lotam os consultórios médicos e psiquiátricos. Remédios para ansiedade, estresse e falta de sono. Que tempo é esse que estamos vivendo, Raquel? É um tempo, inclusive, já previsto nas Escrituras. Eu me lembro agora das palavras de Jesus, quando diz em Mateus: não andeis ansiosos. Quantos centímetros, ele usa em Mateus, quantos côvados você vai acrescentar à sua vida por estar ansioso, por estar preocupado? Lá em Pedro, né? Pedro, Colossenses também, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, colocar para o Senhor as suas súplicas, suas orações, suas petições. E em outro versículo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente tem esquecido, ansiedade sempre teve sentimento de culpa, estresse, mas nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. Não estou falando da minha área, não tenho know-how para falar sobre isso, mas a gente fala de uma vivência como uma pessoa comum. E a gente vê cada vez mais nós tendo que exercer vários papéis, temos que matar não só um leão por dia, 15, 20, né? E quando a gente chega no 20º, a gente vê que a fila ainda está longe, ainda tem alguns outros. Então, tem hora que a gente tem que parar de se cobrar tanto. Porque se Jesus já falou lá atrás na sua palavra, ele sabia que nós íamos precisar de manter isso sob controle. De que maneira? Deixando que ele cuidasse da nossa saúde, também emocional. Porque, como o doutor ali falou, hoje em dia, as doenças emocionais são as que mais gritam. Inclusive, tem até o termo psicossomático, né? Você é atacado por doenças que você pensa que está no mundo dos vírus, das bactérias, e quando você vai na origem, a fragilidade, estou com baixa imunidade. Por quê? O emocional atingindo aí, deixando você completamente desprotegido. É verdade, pastora. A verdade é que nós estamos também, né, olhando por um prisma da psicologia, né, ou da terapia de família, pensamos que é a questão do o indivíduo no próprio abandono, não é mesmo? Quando o indivíduo está se abandonando seus valores humanos, né, seus bons valores, se afastando da sua essência de Deus, não é mesmo? É lógico que esse afastamento gera em si uma ansiedade. Por quê? É a ansiedade do abandono. Porque se eu estou longe, nós estávamos falando agora há pouco da água, da questão da água, como o ser humano tem se afastado, né, da sua essência. Porque se pensarmos, né, na nossa biologia em relação à água, não é mesmo, doutor? Não entendo muito da sua área, mas, né, pensando nisso, como que nós temos que preservar isso? E, na verdade, essa violência que nós, indivíduos, olhamos para os políticos, né, olhamos muito para os políticos, é lógico que eles são nossos representantes, eles estão representando quem nós somos lá. Porque, na verdade, né, falamos agora há pouco, né, de questões de roubo, né, enfim, nós estamos nos roubando de nós mesmos, né? Nós estamos nos assaltando,
nós estamos tirando de nós a nossa essência. Como a pastora falou, temos que dar conta de tantas questões durante 24 horas, que todos estão achando que 24 horas não é mais 24 horas. Dizem que tem até uma teoria que agora 24 horas é 16 horas. Não é mais 24 horas. Na verdade, porque acordamos com uma quantidade de coisas a correr, a fazer, né? E é uma violência muito grande do indivíduo. E, nesse momento, a oração tem que ser feita em pé, porque deitado não dá tempo, porque senão a gente perde tempo. E toda essa busca, né? Todas essas questões, a questão da família, a questão da organização familiar, como que isso está se perdendo, os valores estão se perdendo no berço, não é mesmo? E daí as consequências, né, de todas as perguntas que fizemos aqui até agora, são essas as consequências. Quer dizer, a ansiedade nada mais é do que o afastamento do indivíduo dele mesmo. É quando ele não se respeita, é quando o pânico, né? Não, a ansiedade é natural, mas esse excesso de ansiedade, todo esse sintoma, perdão, que está ocorrendo no indivíduo, né? Se ele parar e pensar, é como ele está se violentando. É só isso. É a violência a si mesmo. Isso é o resultado da doença. E a gente vê que essas doenças, elas chegam cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Se isso é o maior problema de consultório. De cada 20 pessoas que eu atendo, 17 estão sofrendo de ansiedade. Então, vamos resumir mais ou menos o que é a ansiedade na visão médica, né? É como se você tivesse um eixo e, como a doutora falou, você tivesse se afastado do teu eixo. Então, você começa a sofrer de um medo de sofrer mágoas, novas mágoas. As mágoas, como ela falou, são a violação aos nossos valores, porque os nossos valores que servem de referência para nossas emoções, eles não têm sido respeitados e estão mudando muito rápido, muito mais rápido do que a capacidade da gente repaginar a nossa estrutura psicológica. Então, a ansiedade é um afastamento do eixo, aí vem a mágoa, o medo da mágoa, vem as tristezas, as frustrações. As tristezas e frustrações, normalmente, a gente não sabe nem de quem é a culpa, aonde a gente vai colocar ou vai colocar as nossas ações em relação àquele luto, aquelas perdas. Aí vem a tristeza, vem a depressão lá no final, junto com o ressentimento. Dizem que vai ser a doença do século, né? A depressão. Já é. Já é. E na década de 70, 80, a maior causa de afastamento do trabalho eram acidentes. Depois, na década de 80, 90, uso de drogas. E agora, de lá para cá, disparados transtornos psiquiátricos. Uau. Então, é hora da gente voltar um pouquinho para o eu, no sentido de aperfeiçoar, de melhorar o nosso desenvolvimento psicológico. O que ela falou é respeitar os valores humanos. Eu posso dar uma apimentada? É um abandono, não é do nosso eu, não. É o abandono da Torá. Deus deu a Torá para que o homem não ficasse enfermo. E a enfermidade da humanidade hoje é porque a humanidade virou as costas para a Torá. A Torá, a lei de Deus, diz assim: não matarás. Nunca se matou tanto na terra como nos dias de hoje. Pais contra filhos, não, filhos pais contra pais, filhos tudo. é visível. Mas também tem a morte nos consultórios médicos, do aborto. Quantos milhares e milhares... Uma mulher que faz um aborto, ela carrega esse trauma para o resto da vida. Quando diz assim, não matarás pai e mãe, esse conflito. A Torá estabelece os princípios para que o homem viva em harmonia. Quando o homem vira as costas para a Torá, não matarás, não adulterarás, não faças para ti adoração a deuses estranhos. Tudo isso ali são as regras que Deus colocou na humanidade para que a humanidade tivesse harmonia no viver. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente esse desequilíbrio emocional a partir de enfermidades espirituais, porque o homem está virando as costas para a lei de Deus. E isso está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz que o anticristo vai encontrar uma sociedade com a lei alterada e os tempos alterados. Você vê, por exemplo, Deus criou homem e mulher, mas o homem
está se acasalando com homem e mulher com mulher. E isso se tornou institucional. Como traz um trauma, uma relação afetiva para os familiares, para a própria pessoa que vive uma farsa e uma mentira contra a lei de Deus. Pastor, uma nova ordem. É interessante a questão matar o outro. Né? Quando eu mato o outro, eu já estou representando, numa visão, eu já estou morto. Eu já estou morto. Quando eu me viro e mato o outro, é porque eu estou morto. Eu estou morto, eu estou muito longe da minha essência humana. Eu estou tão morto, né? Porque é a representação. É incapaz o indivíduo que está vivo matar o outro. Tirar a vida de outro, né? Tirar a vida do outro, não tira. Uhum. Tá. Mas nós temos vivido... Pode falar. Nós temos vivido tempos em que eu vou entender que a solidão do homem está gerando todos esses transtornos. Uhum. Nós temos o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, em que o indivíduo ele tem ansiedade em todos os setores da sua vida. Ansiedade de ser próspero, ansiedade de amar muito, de ser amado, ansiedade de conquista, ansiedade de ter um bom casamento, porque estamos vivendo dias de grande competição. Na verdade, o homem está esquecendo de viver a naturalidade que Deus projetou por ele. É muito simples viver. Mas nós estamos numa evolução competitiva, em que o homem não está suportando nem ele mesmo. Ele compete com ele mesmo. Ele quer ser muito, muito bom. E chega um momento que não dá para competir. E aí nós vamos encontrar os casos que estamos vendo em consultório, que são homens e mulheres que servem a Deus, mas compete com ele mesmo, não deixando um espaço para Deus dirigir a sua própria vida. O que fazer com a humanidade? Pois é. Ai, ali, vamos lá, Renato, pela ordem. Deixa eu eu até vou pedir permissão, vou invadir a tua área, né? E aí, se eu falar besteira, você me corrige. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele tem um livro muito interessante, que é O Medo Líquido, que o ser humano é o único ser que ele consegue desenvolver medos por coisas que nunca vão acontecer. Né? E isso aí é uma grande fonte de tudo isso. Esse mal do século, e só para não parecer que nós estamos no alto de algum pedestal, que estamos falando da humanidade, porque eu já acordei de madrugada tenso para pagar conta, porque eu vivo numa vida, eu tenho uma vida real, eu não estou em um lugar aqui, eu não estou fazendo um discurso, não, olha, não, vocês, mundo, a massa, não, eu pago conta, o cartão de crédito vence, e aquela história toda. Então, quer dizer, a gente desenvolve medos por coisas que não vão acontecer. E o pai de um aluno meu, ele matou essa charada, baiano da cidade de Taperoá, doutor Everardo, ele é médico também, ele falou para mim um dia, nervoso com algumas coisas, ele falou assim, seu Renato, é o que o Bauman falou, só que com outras formas. Seu Renato, só tem 2 tipos de problema na vida. Aqueles que vão resolver e os que não têm como resolver. Então, para que se preocupar? Se os que vão resolver, nós vamos resolver. E o que não vão resolver, está resolvido. Falo isso para ele. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais nesses dois, a vida ficaria mais fácil. Agora, a apimentada é a seguinte, vou ser bem breve, porque já estourou 1 minuto, aquela história toda. Eu fico imaginando, são as doenças que eu acho que são criadas. Né? Minha filha e meu filho tiveram intolerância à lactose. E eu acho que eu trabalhei o dobro da minha vida, inclusive perdendo noite de sono, porque ele tinha que tomar uma latinha de um leite, que era o sem lactose, custava R$60 a latinha. Então aquilo me desesperava. Eu fico imaginando se eu tenho 43, se eu com 2 anos de idade, alguém falasse assim, de 1 ano de idade, algum médico falasse para Dona Sandra, Renatinho, tem intolerância à lactose. Ferve o leite B, Dona Sandra, e dá para ele, dá leite de cabra que ia resolver. Existem muitas doenças também que são criadas. Nos últimos anos, os índices, por exemplo, para você ser identificado como um camarada que tem diabetes, os índices vêm baixando, colocando os médicos numa situação muito difícil. Porque os médicos vão lá e falam, não, essa pessoa não tem. Aí um grande laboratório encomenda uma grande pesquisa e que aquele nível, por exemplo, de 3.000 baixou para 2.500, que baixou para 2, que baixou para 1.500, que baixou para 1.200, que baixou para 1.000. E o médico se olhou aquele exame, identificou e
técnica médica diz que aquele camarada tem diabetes, ele vai ter. Então, eu acho que por trás também tem uma razão econômica muito grande que fomenta esse tipo de indústria para venda de medicamentos. Você falou, na intolerância à lactose, não é caso, é uma coisa real, é uma intolerância, falta de enzima, é uma coisa que acontece, que mexe com todo o sistema da pessoa, é uma coisa... Só que em medicina, até os meus filhos são da área de direito e ninguém quis fazer medicina lá em casa. Eu digo sempre para eles o seguinte: a medicina ela é baseada em matemática, em evidências, em estudos longitudinais, em acompanhamento. Então, não é bem assim que as coisas são criadas. As coisas são estudadas, são estudadas com viés de ciência, de acompanhamento estatístico. As coisas hoje em dia, como você diz, na tua área, são muito fundamentadas. E essa colocação que você falou, existem 2 tipos de problema, um que tem solução e outro que não tem, o que não tem nós vamos se preocupar. Isso também uso muito o Epípeto, que era até psicólogo do Nero, que era uma profissão bem árdua, né? Para diminuir as minhas ansiedades. Mas acontece que, na prática, não se sustenta. A ansiedade ela é tão intensa e tão crônica que não se sustenta. É a maior causa de afastamento de trabalho. Francisco. Só para contribuir brevemente, porque... O conhecimento nasce do diálogo, principalmente interdisciplinar também. Saúdo a palavra dele, que ele trouxe para a vivência. Nós não estamos de forma nenhuma num Olimpo evangélico. Pelo contrário, nós somos aqui apenas os que têm a oportunidade e a responsabilidade de compartilhar isso através do conhecimento. Então, mais uma vez, me sinto honrado por estar aqui e rapidamente dizendo o seguinte: a palavra que todos trouxeram é que nós temos um vazio no coração, a raça humana, porque nós nos afastamos de Deus. E como Francis Schaeffer, que é um grande apologista, defesa da fé, vai mostrar isso no campo do conhecimento, como ele bem citou. No livro do Stuart Hall, né, As Identidades na Pós-Modernidade, ele fala... Com Copérnico, o homem deixou de ser o centro do universo, com Darwin deixou de ser o centro do mundo animal, com Freud deixou de ser o centro de si mesmo, com Marx deixou de ser o centro da história. Então, a importância da apologética é nós mostrarmos que a revelação de Deus, como foi colocado, é que completa todas as nossas ansiedades. E, para fechar, nós temos um vazio que só Deus pode preencher. É Pascal. Mas temos que ter cuidado quando nós preenchemos esse vazio com falsos messias. E esses falsos messias podem ser travestidos num comportamento idolátrico. Mas qual seria a idolatria hoje? Preencher esse vazio através do consumismo, como ele bem colocou, consumismo através da tecnologia. Um Brainiac, que é o inimigo do super-homem, é só você ver um desenho, construção cultural. Ele quer assimilar o universo dentro de um programa. Ou seja, mesmo os desenhos, mesmo as produções culturais que a Escola de Frankfurt vai trabalhar, vai demonstrar o quê? Que nós, como evangélicos, temos que dar a resposta. É Jesus que completa o nosso coração. Perfeito. Nós temos que aprender com os girassóis. Eu li um livro até de um religioso, o padre Fábio de Mello, que aprender com os girassóis, tempos de espera. Porque o girassol, ele seguia pelo sol. O nosso sol é Jesus Cristo. Toda vez que a gente coloca um ser limitado para preencher esse vazio tão infinito, nós estamos cometendo a idolatria com luz artificial. Luz artificial não vai funcionar. E nesse sentido, já finalizando, porque já está chegando o minuto que ele já se avizinhou, a idolatria da tecnologia. Achar que pela tecnologia, pelos filmes, pela internet, vai preencher o coração. Então, nós estamos nos refugiando, eu digo nós enquanto sociedade, não como os cristãos, nos refugiando na tecnologia. Eu acho que isso é uma grande tendência, e também no consumismo exacerbado, como os meus colegas já colocaram. Perfeito. Ele trabalha no direito, mas está sempre fazendo viés com a economia. O que tá porque ele trabalha com o direito do consumidor também. Então, também, a minha graduação também é economia, então ajuda a entender. Então, eu agradeço essa oportunidade com essa contribuição, tá bom? Perfeito. Duas coisas que foram ditas só para fechar o nosso bloco. Uma é essa questão, né, do dia de 24 horas que passou a 16. Na verdade, os estudiosos têm dito que a gente tem ocupado o nosso tempo de uma maneira tão violenta, que nós não temos mais tempo para a contemplação.
tempo para estarmos com nós mesmos. E com isso, o tempo parece que ele reduziu, parece que o nosso tempo é menor. Por quê? A gente precisa de tempo para estar com a gente mesmo. E eu não vou chamar a Pamela nesse bloco para cantar para a gente, mas eu quero deixar uma música para você. Eu espero que você lembre dela. É uma que fala o seguinte, que é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Nesse cântico, é o Senhor Jesus. É Ele que diz, é dele, somente dele, todo o trabalho. O teu trabalho, o nosso trabalho, é descansar nele. Intervalo. Eu quero mais, mais.